Tá. Então, olha lá, vamos começar aqui, né? A parte objetiva estava bem simples, tá, pessoal? Foi, como eu falei, foi dado isso aqui, né? A gente falou isso aqui várias vezes e algumas coisas estavam desde da primeira aula, ali nas primeiras palavras que eu disse sobre cartografia para vocês, a gente tinha as respostas aqui de algumas coisas, né? Então, começando aqui, primeira questão, né? De maneira geral, a cartografia pode ser subdividida em duas grandes áreas principais, né? Aí tinham essas opções aqui, né? A resposta correta, né, era a letra C, tá, galera? A gente falou sobre isso várias vezes, né? Então, vou marcar aqui, marcar de vermelho, fica mais fácil de ver. Então, letra C, tá? A gente vai ter a cartografia sistemática e a temática, né? A sistemática é aquela cartografia padrão, né? Que vai ter altimetria, curvas de nível, enfim, aqueles dados básicos de todos os mapas, né? Hidrografia, e a temática é aquela cartografia aplicada a uma área específica, no caso, geológica, né? Quando a gente faz um mapa geológico, a gente está fazendo cartografia temática, né? Tá? Algumas pessoas responderam analógica e digital, tá? Isso aqui, né, não vai dividir a cartografia, né? Tanto a analógica quanto a digital, elas podem ser tanto sistemáticas quanto temáticas, né? Isso aqui é só o meio de entregar, né? Se eu vou entregar um mapa analógico ou um mapa digital, tá? Então, vocês podem ter se confundido em relação a isso. Mas isso aqui estava lá na primeira aula, tem bem no iniciozinho, quando a gente começa a falar sobre a cartografia, tá? Segunda, né, pode-se definir a localização de qualquer ponto na superfície terrestre quando se dispõe de um, também de novo, primeiras aulas de novo lá, resposta, um sistema de coordenadas. Né? O sistema de coordenadas é o que vai permitir com que eu localize qualquer elemento na superfície terrestre, tá? Independente do dado, eu preciso de um sistema de coordenadas, né? O dado, como a gente já conversou, é a referência, né? Então, algumas pessoas responderam datum, eu vi algumas respostas assim, teve essa confusão, e teve gente também que respondeu mapa, né? O mapa, ele não vai ser sempre a resposta certa nesse caso aqui, porque eu preciso ter um mapa do planeta inteiro para definir qualquer ponto. Se eu te der um mapa do Brasil, você não vai definir qualquer ponto da superfície terrestre nesse mapa, só os pontos que estão sobre o Brasil, né? Então, só para ficar claro, né? Essa daqui também, primeira aula também, né? Círculos máximos da esfera contém o eixo dos polos, então isso aqui a maioria acertou, meridiano. Círculos da esfera que são perpendiculares ao eixo são os paralelos, então isso aqui também a maioria acertou também, né? De novo, questões que a gente já tinha visto, né? Naquela outra atividadezinha, né? Aqui a definição de datum, isso aqui também está na aula da gente, né? Então, nome dado ao marco determinado por meios geodésicos de alta precisão, que serve como referência para todos os levantamentos que venham ser executados em uma determinada área do globo terrestre. É um datum, né? A gente falou sobre isso repetidas vezes, né? Inclusive naquela semana que a gente fez a revisão. Qual o nome da projeção cartográfica que é uma das mais utilizadas no mundo devido à sua facilidade de interpolação de coordenadas? Também a gente falou sobre isso, né? Apesar de eu não ter cobrado cálculos com projeção UTM para vocês ainda, mas a gente falou sobre ela, né? A gente viu essa parte aqui, então isso também está bem no começo da aula que a gente falou sobre o UTM, né? Então, nome dado ao processo pelo qual se estabelece a relação entre um dado e sua localização no mundo real. Né? Então, a gente falou também sobre isso, né? Isso aqui já não está bem tão explícito, mas a gente fala, né? Então, quando eu determino a localização de um elemento, de um dado, de uma feição ou de um evento, de qualquer coisa na superfície terrestre, eu estou georreferenciando aquela informação, né? Eu estou dando a localização espacial daquela informação, esse é um georreferenciamento, tá? Quando se utiliza as coordenadas UTM, além das coordenadas de latitude e longitude, qual outra informação é necessária para localizar um ponto? Né? Então, isso aqui também a gente falou repetidas vezes, né? Eu bati bastante nessa tecla. A coordenada UTM, ela está dividida em zonas, né? O sistema de coordenadas UTM. Então, se eu não souber em que zona eu quero localizar o meu ponto, esse ponto eu não vou saber localizar em algum local da superfície terrestre, né? Tendo em vista que eu tenho várias zonas do TM diferentes, né? Então, a gente precisa da zona. Então, algumas pessoas colocaram aqui altitude, acho que uma ou duas respostas que eu vi de altitude aqui, não sei se houve alguma confusão, mas também, de novo, foi algo que a gente bateu bastante, falamos muito disso aqui, tá?
Aí aqui a gente tem a questão da plotagem, que eu vou deixar por último, fazer logo aqui a do rumo e azimuth, que é mais fácil de fazer aqui na tela, né? Essa daqui, né? Qual era o macete para vocês pegarem aqui? Era só vocês começarem pelo verde, né? Era o jeito mais fácil de começar essa questão aqui, começar pelo verde, né? Então, se eu tenho aqui o norte, 50 graus, eu posso ter logo direto aqui o rumo desse segmento verde. Então, o rumo é N50W, né? Não se esqueçam, aqui é o W, W, S, e aqui é o leste, né? Tá? Então, N50W. Então, tenho o rumo do verde. Se eu tenho um rumo, eu posso descobrir o azimuth, né? Eu sei que uma volta completa dá 360, né? O norte é zero, uma volta completa dá 360. Menos 50, o azimuth aqui vai ser 310 AZ, né? 310 AZ. E aí por diante é só eu seguir. Depois que eu descobri as duas medidas do verde, eu consigo descobrir todas as outras. Do verde para o amarelo, eu tenho 100 graus aqui de diferença. Então, bora fazer logo o azimuth do amarelo. 310 menos 100. Eu vou ter 210 AZ. Então, esse é o azimuth do amarelo, 210. 210, né, ele está a quantos graus? Aqui no sul é 180. Então, para 210, eu tenho aqui nesse espaço 30 graus. Né? Então, qual é o rumo do amarelo? S30W. Simples assim. Tá? Aí aqui, não sei se alguém se confundiu com esse símbolo aqui, mas de novo, isso aqui é um símbolo comum na matemática, né? Toda vez que a gente tem esse símbolo aqui, ele indica um ângulo reto, né? E o ângulo reto representa 90 graus. Então, quer dizer que do amarelo para o vermelho, eu tenho uma diferença de 90 graus, né? Então, é só pegar o azimuth do amarelo e subtrair 90, que eu vou chegar no azimuth do vermelho. Então, 210 menos 90 vai dar 120 AZ. Então, o azimuth do vermelho é 120. Tá? Se o azimuth dele é 120, né, eu preciso saber qual é esse ângulo aqui para saber o rumo dele. Então, se aqui é 180, para 120 faltam 60 graus aqui. 60 graus. Então, o rumo do vermelho é S60E. Né? O rumo do vermelho. S60E. Tá? E o resto fica bem fácil, né? Se eu tenho aqui do vermelho para o azul, eu dei 60 graus aqui de diferença para vocês. Né? Então, 120 menos 60 é 60. Então, eu vou ter que o azimuth do azul é 60 AZ. E se ele está no primeiro quadrante, o azimuth sempre vai ser o mesmo valor do rumo. Isso aí também vocês já viram. Então, o meu rumo aqui vai ser N60E. Tá? Então, estava bem simplesinho, né? Algumas pessoas erraram algumas medidas aqui, então eu assumo que seja por causa como vocês às vezes se confundiam, né? Durante os exercícios, muitos de vocês se confundiam, então vocês devem também ter confundido, né? Porque estava bem desenhado aqui os valores, né? Então, se vocês cometerem uma confusão no começo, vocês acabam, como o número dos outros acaba dependendo um do outro consequentemente, se a gente erra um no começo, a gente acaba errando consequentemente os outros também, né, se não prestar atenção. Então, recomendo para quem errou alguma coisa nessa questão aqui, que preste atenção, tá? Tente prestar um pouquinho mais de atenção, ler com um pouco mais de calma, fazer com calma, porque não era uma prova que demoraria tanto para ser executada, né? A parte mais longa dela era essa daqui, tá? A parte mais longa dela era essa questão 9, que tinha os 4 pontos para vocês plotarem, né? Sendo que eu já dei a distância, né, da quadrícula, eu disse que era 2,5 centímetros, né, para vocês, 2,5 tanto norte-sul quanto leste-oeste, então fiz quadradinho dessa vez aqui, tá, para facilitar. E se vocês leram com calma, né, vocês deveriam ter percebido que teria algumas medidas que eu não precisaria
calcular duas vezes, tá? Eu vou marcar para vocês aqui para vocês entenderem, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, essa medida bem aqui. Cadê o meu? Sumiu minha caneta aqui, sumiu. É. Poxa. Tá pegando minha caneta aqui na tela. Por que será? Tá, agora pegou. Tá, então aqui. Essa medida bem aqui, ó. 1 grau, 10 minutos e 39 segundos sul. Essa medida de latitude do 3 era a mesma latitude do 4, tá? Assim como a longitude do 3 era a mesma longitude do 2, tá? A longitude do 4 eu coloquei na mesma longitude do 1 também. Tá? Então, isso era para facilitar, né, as medidas. Se vocês tivessem lido com calma, vocês teriam visto que aqui eu não ia precisar calcular vários, porque quando eu vou fazer um aqui para vocês verem, né, vou pegar aqui o ponto, vou fazer na ordem, ponto 1, né? Então, a gente tem essa medida aqui, 1 grau, 38 minutos, 45 segundos, latitude, e a longitude, 48 graus, 46 minutos e 20 segundos, tá? Então, primeiro, qual é o quadrante que eu vou estar? 1 grau, 38, 45. Então, 1 grau, 38 deve estar entre 1 grau e 30 e 2. Então, está nessa faixa inferior aqui. Longitude, 48, 46, 20. Então, 48, 46 é maior do que 48, 30. Então, está entre 48, 30 e 49. Então, o meu ponto 1 ele vai estar aqui nesse quadrante inferior esquerdo aqui. Eu já sei que ele tem que cair aqui dentro desse quadrante. Se ele cair em qualquer lugar fora daqui, eu sei que eu estou muito errado, né? Então, vamos começar aqui com os cálculos, né? Então, 38 graus, ou 38 minutos e 45 segundos. Bora fazer primeiro a latitude, né? Então, para latitude, né? Então, eu vou ter que 1 minuto está para 60 segundos, né? Quantos minutos vão estar para 45 segundos? Né? Então, aquela velha continha de vocês lá, né? Vai dar 45 dividido por 60. Deixa eu calcular aqui na calculadora que é mais rápido. 45 dividido por 60 dá 0,75. Essa resposta aqui, 0,75 minutos. Né? Então, eu somo isso com o 38 lá. Então, 38,75, né? 38,75 minutos, né? É o que eu vou precisar calcular. Tá? Então, qual é a nossa base de cálculo aqui? 30 minutos vão dar 2,5 cm, que é o tamanho dessa quadrícula aqui. Né? Então, 30 minutos vão dar 2,5 centímetros. 38,75 vão dar x. Né? Então, vamos lá. Isso aqui, 38,75 vezes 2,5 dividido por 30. Então, essa resposta aqui, né, esse x vai ser igual a 3,22, tá? 3,22 centímetros. Então, bora medir agora isso aqui, 3,22 centímetros a partir do 1 grau, né? Então, deixa eu aproximar aqui. Professor, Oi. desculpa eu lhe cortar, foi nessa parte que eu errei, porque deu 0,75, aí eu achei que não poderia ficar os 75, aí eu atribuí nos 38 minutos, aí foi que eu coloquei 39, alguma coisa. Mas aí, Pois nesse é. caso, poderia ficar os 75, né? Pode, é Porque... decimal. É Ah, decimal. tá. Foi aí que eu errei. É. Então, olha só, né? Como eu falei, essa quadrícula aqui, né? Bora botar aqui para ficar mais fácil de ver. Né? Ela tem 2,5 cm, né? Então, começa aqui, então ela vai até aqui, né? Daqui, ela tem 1,
2,5, certinho aqui, 2,5. Eu preciso de 3,22. 2,5, 3, 3,5. 3,22 seria mais ou menos por aqui, assim. Aproximado aqui no olho, tá? Eu falei, o correto seria a gente fazer na régua. Já vou ler que alguém falou alguma coisa no chat, tá? Tracei aqui meu primeiro ponto. Mais ou menos por aqui, assim. Tá? Meu paralelo. Deixa eu ver quem foi que falou alguma coisa aqui. Beleza, Fabrício. Tá? Deixa eu ver se chegou aqui. Tá, chegou. Já vou fazer, já vou corrigir, já vou soltar a tua nota lá também. Tá, então 3,22, descobri aqui a latitude, que é o que me interessa. Essa é a latitude 1 grau, 38 minutos e 45 segundos. Ela corresponde a essa linha pontilhada aqui. Agora vamos para longitude, 48, 46 e 20. Então a gente vai trabalhar com esse 46 minutos e 20 segundos aqui, tá? Vou fazer aqui mais rápido para a gente não perder tempo. Deixa eu dividir logo aquele 20 por 60 para achar o decimal. Dá 0,333, eu acho, não é isso? É, 0,33333. Então, eu vou fazer aqui, somar isso com 46, eu vou ter aqui 46,33 minutos, vai ser Y, né? 30 minutos dá 2,5. Essa conta aqui que a gente vai fazer, tá? Então, 46,33 vezes 2,5 dividido por 30 dá 3, isso aqui vai dar 3,86 centímetros, tá? Isso aqui eu vou contar a partir daqui, 3,86. De novo, até aqui eu tenho 2,5, né? 3, 3,5, 4. 4 é bem aqui. 3,86 deve ser alguma coisa por aqui assim, tá? Então, aqui onde o meu paralelo e o meu meridiano se cruzam, esse primeiro ponto aqui, esse é o meu ponto 1. Beleza? Ponto 1. Aí o ponto 2. O que eu preciso para fazer o ponto 2? Eu preciso calcular de novo também a latitude e a longitude dele, porque nesse caso aqui, o ponto 2 ele está numa latitude diferente da do ponto 1, ele vai estar mais embaixo, correto? Então, de novo, 1,45, 30, vou fazer rapidinho aqui, dá 0,2 isso aqui, 30 dividido por 60, então dá 45,2. Então, 45,2 é igual a x, 30 tá para 2,5. Né? Vocês vão perceber que o cálculo é sempre repetitivo. Então, 45,2 vezes 2,5 dividido por 30. Dá 3,76 isso aqui. 3,76 centímetros. Isso aqui eu estou calculando a latitude do ponto 2. Então, eu tenho que contar 3,76 daqui para baixo. Tá? Deixa eu apagar essa linha aqui para ela não me atrapalhar por enquanto. Não vai atrapalhar aqui. Tá? Então, 2,5 é uma quadrícula. 3, 3,5, 3,76 mais ou menos por aqui, assim, por baixo. Tá? Só para aproximar aqui. Mais ou menos por aqui. 3,76. Vamos lá. 48, 20 e 35 a longitude. 35 dividido por 60. 35 dividido por 60 dá 0,58. Tá? Então, é 20,58. 20,58. Deixa eu só trocar aqui para vocês não perderem o fio da meada.
20,58, né? Está para x, mesma conta, vezes 2,5 dividido por 30. Isso aqui deu 1,71. Então, 1,71 contando aqui a partir da linha do 48. Né? Então, eu tenho aqui 1, 1,5, 1,71 mais ou menos por aqui, assim, na direção desse 4 aqui. Tá? Marquei aqui meu ponto 2. Tá? Meu ponto 2. Aí, tá. O que eu posso aproveitar daqui? Olha só. 48, 20, 35 é a mesma longitude desse ponto aqui, do ponto 3. Então, do 3 eu só preciso calcular a latitude. Né? 1, 10, 39. Então, vamos calcular aqui a latitude do 3. 1, 10, 39. 39 dividido por 60 dá 0,65. Então, é 10,65. 10,65 vai estar para x, 30 vai estar para 2,5, só para não se perder aqui. Então, 2,5 dividido por 30. Isso aqui deu 0,88 centímetros. Tá? 0,88 centímetros a latitude do ponto 3. Essa latitude eu vou contar a partir da linha do 1 grau aqui. Então, 0,88 é menos que 1 centímetro. Então, se eu tenho aqui 1 centímetro, 0,88 está mais ou menos nessa altura aqui, assim. Aproximadamente aqui, só para vocês terem uma ideia. Aí agora a questão está terminada já. Por quê? Né? A, a longitude do ponto 3 é a mesma da longitude do ponto 2, então eu já tinha traçado aqui. Então o ponto 3 é exatamente nesse encontro aqui, ó, onde a latitude e a longitude se encontram, ponto 3. E o ponto 4 não precisava calcular, se vocês tivessem feito nessa ordem como eu fiz. Por quê? Porque a latitude do 4 é a mesma da latitude do 3. E a longitude do 4 é a mesma longitude do ponto 1, que é essa longitude que eu tracei aqui. Então, o ponto 4 está bem aqui, ó, nesse cruzamento aqui. Ó, nesse cruzamento aqui. Ponto 4 eu não precisaria calcular, porque eu já dei, né, de antemão, eu dei a mesma latitude e a longitude de outros pontos ali, né? Então, ele se cruza bem aqui. Então, seria essa a resposta de vocês, tá? A resposta de vocês teria que ser graficamente algo próximo a isso, tá? Como eu falei, se fosse para a gente fazer isso no papel, né, em sala de aula, né, eu iria medir certinho com a régua, uma a uma, corrigir de vocês para ver se vocês plotaram um ponto no local correto. Tá. Como a gente está fazendo isso de maneira digital, tá? E muitos de vocês tiveram dificuldade de fazer de maneira digital, alguns fizeram isso no papel, como eu sugeri também, né? Desenharam no papel e mandaram, desculpa, as fotos, os prints, né, com as respostas. Então, também deu para dar uma olhada, mas mesmo assim eu não tenho como medir com precisão. Né? Então, eu sei onde os pontos iam cair aproximado e eu levei em consideração os cálculos de vocês em relação a isso. Né? Então, teve gente que conseguiu acertar a questão toda, teve gente que não acertou toda, teve gente que acertou em partes, acertou o cálculo, mas não plotou direito e assim por diante. Então, eu considerei algumas coisas, como a gente já conversou anteriormente. Tá? Então, está aqui resolvida a questão, né? Para não restarem dúvidas, né, a respeito do resultado lá. Tá? Então, vocês podem ver, não foi nada além do que a gente está acostumado a fazer, tá? Não foi nada além do que a gente está acostumado a fazer aqui na disciplina. Então, foram todas coisas que a gente já fez, né? Cálculos da mesma forma como a gente fez anteriormente, eu fiz dessa vez aqui. Mesmo cálculo, tá? Só Professor, mudou. Oi. só uma coisa que eu acho que eu errei no raciocínio. O meu deu 0,88 centímetros, só que
já que como a quadrícula era 2,5, né? Eu contei Sim. como se fosse no de cima, da quadrícula de cima. Aí o sol Contaste de aqui fora. isso. Não, 2,5, quando eu falo, é o espaçamento entre as linhas. A gente comentou sobre isso na... Quando a gente fala o espaçamento da quadrícula, é isso aqui, ó, 2,5 entre 1 grau e 1,30 grau. Então, eu tenho 2,5 aqui, ó. Tenho 2,5 centímetros aqui, 2,5 centímetros nessa distância, e eu tenho também 2,5 centímetros aqui. Sim. 2,5 centímetros nessa distância, entendeu? Aham. Entre as quadrículas. Tá bom. É porque eu acho que foi meu raciocínio, eu fiz errado. Mas tá ok. Entendi Mas como eu agora. falei, no geral, né, foi, foi razoável o desempenho, tá? Não tivemos muitas notas baixas, tá? E como eu falei, a gente vai acertar aqui uma recuperação para vocês, para quem precisar ou para quem quiser fazer para depois aumentar a sua nota, tá beleza? Então, como vocês podem ver, Ok. a prova não estava difícil, né? Estava bem simples, nada além do que a gente exercitou em sala. A partir da aula de amanhã, né, a gente vai retomar os conteúdos novos já, tá? Então a gente vai voltar. Eu até aproveitei que eu fui no Instituto semana passada, eu peguei um material meu que estava lá na minha sala, né, um material que eu gosto de usar em cartografia, com mais alguns mapas para fazer perfil geológico, perfil topográfico, tem uns exercícios lá que envolvem poços, perfuração, então a gente vai entrar nessa área mais geológica agora do raciocínio, tá beleza? Ok, professor. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Por hoje, tá? Por hoje eu queria comentar a prova com vocês, tá? E amanhã a gente conversa a respeito de quem precisar fazer uma recuperação, quem quiser fazer, tá? Porque termos de segunda chamada nós não tivemos